E a gente vai bater um papo agora sobre saúde. Você já ouviu falar em síndrome de Cushing? Aliás, você sabia que ela pode estar relacionada à alta concentração do hormônio cortisol no organismo e que esse hormônio é também conhecido como hormônio do estresse? Pois é, gente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 50 mil pessoas, olha que incrível isso, vivem com essa doença atualmente. E para sabermos mais a respeito da síndrome de Cushing, eu recebo agora aqui na Casa do Tribuna o endocrinologista e metabologista Dr. José Marcelo Natividade. Doutor, boa noite, seja Boa noite, muito bem-vindo ao obrigado nosso Tribuna Independente pelo nessa convite. noite. Bom, nós vamos falar sobre essa síndrome de Cushing e é um nome esquisito, mas não é tão raro como a gente pensa, não é? Explica pra gente como é que essa doença surge. Então, na realidade, a síndrome de Cushing, ela é um conjunto de todas as elevações, quer dizer, todas as causas que elevam o cortisol no organismo, né? Quem descobriu, quer dizer, quem primeiro mapeou isso foi um médico, foi o Dr. Harvey Cushing, em 1932. Começou com 8 pacientes e ele verificou alguns sintomas e sinais que eram causados por um aumento da adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins e que produz justamente o hormônio cortisol, entre outros hormônios, né? E, na realidade, essa síndrome de Cushing, ela engloba, por exemplo, aquelas pessoas que têm um tumor na hipófise, produtor de ACTH, que é um hormônio que controla a adrenal na produção de hormônio cortisol. Ela engloba, por exemplo, aqueles pacientes que são crônicos, né, que têm DPOC, quer dizer, que têm bronquite asmática, têm problemas de pele, que passam muito corticoides e tudo mais. Então, o uso abusivo de corticoide externo pode levar também a uma síndrome cushingoide, tá? Temos também tumores ectópicos, você pode ter tumores pulmonares, tumores, digamos, que são metástases de próstata, que também podem gerar e produzir cortisol. Então, na realidade, é uma gama de situações que eleva-se o cortisol e nessa situação você vai ter, então, a síndrome de Cushing, justamente porque esse médico descobriu, tá? E a principal causa, fora a externa, né, quer dizer, a exógena, o uso indiscriminado de corticoide, justamente é a doença de Cushing, que a gente chama, que é o adenoma hipofisário, tá? Marcelo, no estresse eleva o cortisol? Sim, eleva o cortisol, né? Primeiro, o que faz o cortisol? O cortisol, ele é um hormônio que ele se antapõe à insulina. Então, ele regula o metabolismo das gorduras, das proteínas, dos açúcares. Ele age como um anti-inflamatório, né? E por que ele é hormônio de estresse? Porque durante o estresse, ele passa a agir tentando nos proteger de algumas situações. Só que ele se eleva bastante e aí ele ultrapassa o limite fisiológico e aí vem o limite patológico, né? Quer dizer, fisiopatológico. Aí vem algumas situações de retenção hídrica, de aumento glicêmico, etc. e tal. Então, mais ou menos, ele é muito complexo, mais ou menos essa a pincelada do que seria a síndrome de Cushing. Tá. Agora, é evidente que a gente só consegue identificar uma síndrome desse tipo quando se tem um sintoma. Esse tipo de síndrome é assintomático ou nós identificamos com algum sintoma? Então, você tem todas essas variantes. Tem desde assintomáticos, né, que você não percebe que você está com o cortisol elevado, por exemplo, algumas situações de estresse, por exemplo, você acaba não percebendo de antemão que você está com cortisol elevado, não é? Noutras situações que você tem essa produção, seja por um tumor, não é? Digamos, não central ou um tumor central, você vai ter algumas características que justamente foi o que o Dr. Harvey constatou. O quadro clássico do hipercortisolismo seria o quê? O indivíduo com abdômen globoso, então é uma obesidade centrípeta, com musculatura de membros inferiores flácidas, seria um indivíduo com intolerância à glicose, quer dizer, com uma diabetes, seria indivíduos com um certo grau de psicose, inclusive,
Mas eu falo produções extremamente exageradas, Avançadas. não é? Alterações de face, nós consideramos até a chamada de moon phase, quer dizer, a face adquire uma característica de lua cheia. Temos alterações de estrias pelo corpo, abdômen, raiz interna de coxa, mama, não é? Alterações bioquímicas, você vai ter diabetes, você vai ter aumento de colesterol, triglicerídeos, não é? Entre outras coisas. Então, basicamente, quando você tem uma doença ou uma síndrome por um processo patológico, esses seriam sintomas e sinais, tanto bioquímicos laboratoriais quanto clínicos, quer dizer, físicos que você poderia observar. E o diagnóstico, como é que é feito? Então, o diagnóstico você pode fazer, tem que ser feito, claro, por laboratório, quer dizer, por aumento de cortisol, tanto no sangue quanto na urina, tá? Você vai dosar o hormônio ACTH. Esse hormônio, ele é produzido, como já falei, pela hipófise, e ele vai controlar a adrenal que está lá distante. Esse hormônio ACTH, ele é controlado por um outro hormônio chamado de CRH. Então, você vê que é meio complexo esse assunto. Sim. É uma doença, como você falou agora há pouco, 50 mil casos no ano. Assim, em termos de estatística, ela abrange em torno de 3 a 5 pessoas a cada 1 milhão, tá? Ela é mais comum em mulher, cerca de 8 mulheres para um homem, tá? Então, é mais comum nas mulheres. Criança pode ter síndrome de Cushing? Pode, né? Da síndrome de Cushing, a mais comum em crianças seria a doença de Cushing, né? Que justamente é um tumorzinho benigno da adenipófise, tá? Então, é uma doença muito complexa e muito difícil de você diagnosticar. Agora, imagino que também o tratamento não deva ser muito fácil. Uma vez identificado, qual seria o primeiro passo? Então, Fábio, é uma doença que para nós é uma dor de cabeça enorme, né? É um quebra-cabeça. O hormônio já é uma quebra-cabeça. Então, o que acontece? Quando você observa que o indivíduo tem um aumento de cortisol, você excluindo o aspecto exógeno, você tem que entender o aspecto endógeno, quer dizer, da onde ele vem esse indivíduo, quer dizer, de onde vem esse hormônio, já que você tem fontes, que no cérebro mandam produzir e tem fontes fora do cérebro que também produzem, que são as adrenais, entendeu? Então, você tem uma série de testes que você tem que fazer para ver, primeiro, se essa produção é de origem central ou se ela é de origem periférica. E fora essas duas, tem que saber também, se de origem periférica, se ela é oriunda fora da adrenal. Ou seja, você tem, como já falei agora há pouco, você tem alguns cânceres com metástases que produzem também cortisol. Então, é uma doença muito difícil de você chegar a um diagnóstico, quer dizer, vai chegar, mas ele não é muito fácil de você alcançar esse objetivo, mas se alcança. Eu acho que bacana aqui também falar que o estresse, ele leva em muito o cortisol, né? Se você pegar pessoas que estão na CTI internadas, quase todas elas nunca foram diabéticas, mas a glicemia dela vai estar elevada, justamente pelo aumento do hormônio cortisol, entendeu? Então, é um hormônio que no nosso dia a dia, ele tem uma ação muito importante, porque ele acaba retendo líquido, acaba dando uma certa intolerância à glicose, aumento de pressão arterial. Então, o cortisol é um hormônio muito, assim, muito importante para a gente, tá? Certo. Agora, eu sei que, às vezes, a gente entende que, apesar de você ter essa complexidade toda, as pessoas não identifiquem e, possivelmente, tenham a síndrome de Cushing sem o tratamento. O que pode acontecer com uma pessoa que não consegue identificar e tratar a doença? Quais são as complicações? Então, as complicações, claro, se você tem uma doença, um aumento de cortisol, seja endógeno, seja exógeno. Bom, primeiro, o endógeno, eles são curáveis, não é? Através de cirurgias ou mesmo de medicamentos que você pode introduzir até para você fazer a sua cirurgia, tá? Então, vamos lá. O que ele pode acontecer com o indivíduo? Essas alterações clínicas, quer dizer, ele vai engordar, ela vai ter, mulher, vai ter estrias, né? Quer dizer, rachaduras na pele, violáceas, que vão deixá-la com um aspecto muito feio, vai ter problema de acne, aumento de pelo,
não é? Vai modificar o rosto dela, não é? Vai ficar um rostinho bem mais cheinho, vai ter algumas complicações de lípides, quer dizer, de colesterol, triglicerídeos, que poderão comprometer aí o sistema cardiovascular, vai ter hipertensão. Quer dizer, se não cuidar, ela vai acabar morrendo não da doença, mas de algumas consequências que essa doença vai trazer e não serão devidamente tratadas, entendeu? Então, é muito importante que se faça o diagnóstico e se trate, né? Não tem por que não tratar. Vamos às perguntas dos telespectadores. 11 95033 6870. Você sabe, o nosso Tribuna Independente é o talk show mais inteligente da TV brasileira, onde você entrevista o convidado junto comigo. Olha, já tem chegando muitas perguntas. Eu vou começar com uma... A pessoa não se identificou só aqui, de onde ela fala, mas ela está perguntando, é muito interessante, ela está perguntando o que o estresse está relacionado com a doença de Cushing. Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas e se a falta de uma boa alimentação e de exercícios físicos pode também mexer com a questão do cortisol no organismo? Na realidade, o estresse está ligado, sim, porque o estresse libera alguns hormônios contrarreguladores que estimulam a liberação do cortisol. Tá. Né? Lembrar que o cortisol ele tem uma liberação maior matinal e tem um nadir menor à tarde. Então, o cortisol tem sua maior liberação por volta de 8, 9 horas da manhã e lá pelas 4 horas ele vai cair, entendeu? O estresse meio que bagunça isso aí, sabe? Ele aumenta muito a liberação pela manhã e não deixa cair muito à tarde, tá? A alimentação tem muito a ver com isso, com a liberação do cortisol? Assim, de maneira direta não, mas se você come muito errado, você acaba engordando, você acaba tendo resistência insulínica, não é? Se você não faz exercício, você também não libera ansiedade, então isso acaba combinando o quê? No maior estresse, né? Então isso, quer dizer, de maneira indireta, pode se influir, mas não de maneira direta. Não tem nenhum alimento que faça o cortisol subir mais ou menos, entendeu? Eu acho que é tudo uma questão mesmo, quer dizer, no caso psicossomática, quando você não tem nenhuma doença de base e apenas o nosso dia a dia é meio que tumultuado, né? Então, isso pode elevar, sim, o estresse, elevando o cortisol. Então, o exercício físico, ele, no caso, libera a sua ansiedade e você menos ansioso tem um cortisol menor. Entendi. Entendeu? Tá? Isso pode ser feito exercício ao longo do dia? Ao longo do dia. Não tem um horário específico, né? Não, aliás, eu acho que o exercício físico tem que fazer aquilo que você se encaixa, que você se adapta, que você tem uma empatia, né? Tá. Tem que ter prazer no exercício. Se você tiver em estresse, fazer uma coisa que você odeia, você vai liberar cortisol fazendo aquela atividade, né? Verdade. A Amanda Cardoso, aqui de São Paulo, pergunta: doutor, eu gostaria de saber se a síndrome de Cushing é comum em adolescentes e se afeta o crescimento, o hormônio do crescimento. Excelente pergunta. A síndrome de Cushing, ela, assim, de todas as síndromes, digamos, de Cushing, a mais comum, como eu já falei agora há pouco, seria a doença de Cushing, que justamente é uma doença específica da glândula hipófise, tá? De cada 10 casos que nós encontramos com hipercortisolismo, tirando os de origem exógena, entre 7 e 8 casos, elas são de mulheres, pessoas adultas, na faixa de 20 a 40 anos de idade, tá? Como já falei agora há pouco, uma prevalência entre mulheres, né? Cada 8 mulheres para um homem. No caso das crianças, de todas as síndromes de Cushing, cerca de 15 a 20% acometem crianças, tá? Dessas crianças, você pode ter, claro, esse aumento de cortisol por um problema mais sério, como carcinoma de adrenal, hiperplasia de adrenal, mas você pode também ter o aumento do cortisol ligado, então, à doença de Cushing, que é uma alteração da hipófise, como já falei. Então, essa alteração digamos, de hipófise em crianças, geralmente acomete em torno de abaixo dos 10 anos de idade. Tá? Quer dizer, então, de todas as doenças de Cushing, 80% adultos, 20% crianças, tá? Dessas crianças, são crianças com menos de 10 anos de idade, tá certo? Agora a pergunta vem lá de Uberaba, Minas Gerais. Só uma parte. Nas crianças não tem prevalência de sexo, tá. Ou seja, pega tanto meninas
quanto meninos. Nos homens, quer dizer, nos adultos, mais mulheres do que homens, só uma observação. Ok. O Renan, de Uberaba, Minas Gerais, pergunta: doutor, minha mãe teve doença de Cushing e operou há 15 anos atrás. Há a possibilidade de voltar o tumor? Então, nós falamos muito em cura, né? Hoje se fala em remissão. De todos os casos operados, cerca de 15% a 20% existe uma recidiva, tá? Então, precisa realmente monitorar. Como é que você vai saber se está em remissão? Você vai dosar o cortisol urinário e ele tem que cair pela metade dos valores pré-cirurgias, entendeu? Mas, assim, o sucesso da cirurgia, ela é muito grande. Ela é muito grande. Em 85% dos casos, você elimina o problema, graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, isso tem crescido também, né? Essas opções que nós temos na medicina em relação à síndrome, né? Tem. Bom, primeiro você tem hoje, quer dizer, você tem um método de avaliação maior do que você tinha 20 anos atrás. Então, você consegue identificar mais precocemente, né? E, claro, você tem outras abordagens. Mas ainda a principal mesmo, ela é a abordagem cirúrgica no caso da doença de Cushing, que é uma via transfenoidal, é pelo nariz aqui, né, que a gente opera. E tira só o adenomazinho, não vai tirar o resto da glândula hipófise. Isso é muito importante, porque a glândula hipófise, ela produz outros hormônios, ela produz GH, né, prolactina, outros hormônios. Então, essa doençazinha, ela só vai afetar, só vai tirar aquele que produz, quer dizer, que estimula a produção do cortisol. Então, graças a Deus, também é uma coisa muito limitada. E todos aqueles sintomas, aquelas características clínicas, elas vão evoluindo com a sua remissão. Denise Santos, agora de Campinas, São Paulo, pergunta: doutor, síndrome de Cushing é hereditária? Não. Não tenho nenhum trabalho mostrando que seja hereditário, entendeu? A Marlene Soares, de Salvador, Bahia, um abraço ao povo baiano, sempre nos brindando com o carinho da sua audiência, diz o seguinte: doutor, a síndrome de Cushing pode causar queda de cabelo? Pode. Não é digamos, a coisa mais comum, mas ela pode causar, por exemplo, nas mulheres, amenorreia, ou então ciclos, né, meio que bagunçados. Nos homens podem causar impotência. Elas podem causar, aliás, um fato importante, alteração psicológica é importante, até com quadro de psicose, entendeu? A pele fica muito fininha, com hematomas, existe uma perda muscular muito importante, tá? E perdas de pelos também, isso é fato. Nas crianças, só uma observação, nas crianças existe uma perda de crescimento. Tá? Porque ele vai agir de maneira antagônica ao hormônio de crescimento. Então, você bloqueia, você diminui, né, o crescimento desse garotinho. Então, isso é um dado importante também. A gente vê a criança ficando mais baixa. Mais baixa. Tá? Tem a pergunta agora de Diadema, São Paulo. Olha aí, Felipe Nonato com a gente. Ele está perguntando o seguinte: doutor, a doença de Cushing poderá voltar mesmo depois da retirada de um tumor? Sim, como já falei agora há pouco, você pode ter uma recidiva, como a gente chama, em torno de 15% até 20%, tá? Mas claro que aí depende muito de como foi retirado esse tumor anteriormente, se ele foi limpo, né, totalmente. Então, quer dizer, de quem realizou isso, de que maneira que ele realizou, nas condições que foram realizados. Antigamente, nós dizíamos que curávamos, né? Hoje, ao longo de todas essas décadas, né, de acompanhamento desses pacientes pós-operados, verificou-se realmente que tem um índice de recidiva assim, tá? Tem um índice pequeno, mas é muito pequeno, quer dizer, vamos dizer, de cada 10 pacientes, pouco mais de um recidiva. Então é muito pouquinho, mas existe uma possibilidade, precisa fazer um acompanhamento, sim, tá? Quero agradecer o enorme carinho da sua audiência, que audiência que vocês estão nos dando nessa sexta-feira. Obrigado pelo carinho, tá? A Mariana Costa, de Vitória, Espírito Santo, tem uma pergunta interessante aqui. Ela diz assim: boa noite, Fábio e doutor. O que eu devo fazer, doutor? Eu estou grávida e tenho sintomas da síndrome de Cushing. Então, aí veja bem, os sintomas da síndrome de Cushing, o que se conversa agora há pouco? É o aumento de cortisol sob qualquer circunstância. Precisa ver, então, assim, precisa ver se esse aumento de cortisol, ele é do estresse dela. Tá. Se ela fez uso ou faz uso, infelizmente, às vezes passa, quer dizer, continua fazendo uso de algum medicamento
de uso externo durante a gravidez, algum creme, alguma coisa, sem saber que ele contém corticoide, não é? Então, precisamos saber o quê? Primeiro, se ela tem de fato elevação desse cortisol. Tem que ser o cortisol com medição plasmática e tem que ser o cortisol pela urina, porque tudo que ele produz sai pela urina, entendeu? Aí você vai entrar numa maratona de investigação, tá? Você vai investigar da onde ele vem, de que maneira que ele está, quer dizer, por que ele está estando aumentado. Então, durante uma gravidez, realmente não é muito fácil, né? Mas ela depende também da fase que ela está de gestação. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, mas tem que investigar sim, tá? Tem que não pode deixar para depois, né? Isso. Doutor, queria agradecer muito a sua presença. Conversamos aqui com o doutor José Marcelo Natividade, muito obrigado. Endocrinologista, sobre a doença de Cushing, as causas, os sintomas e tratamentos. Obrigado pela sua Fábio, presença muito nessa obrigado noite. Pelo convite. Olha, eu quero deixar os contatos do doutor aqui, que tem muitas perguntas, muitas nós não vamos conseguir atender, mas o doutor pode responder para vocês. Olha, o telefone aqui de São Paulo, 11 50 41 9922. Está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor. Aí você pode bater uma fotinho e ligar depois. Ó, 11 50 41 99 22. Muito obrigado. E teu Instagram, Marcelo Natividade 6992. Marcelo Natividade 6992. Doutor, Fábio, mais muito uma obrigado, vez, viu? prazer em conhecê-lo e volte sempre ao nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter vindo, tá? Agradeço, viu?